Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós estamos no resumo, né, do capítulo 7 do Gita, que é um capítulo dedicado, como nós lembramos, né, todos nós que estamos seguindo esse curso, nós lembramos que o capítulo 6 foi dedicado ao Upasana, o principal tópico, né, e o capítulo 7 é mais dedicado à natureza de Ishvara, e depois ele se conclui com o Upasana também, né, porque ele vai falar sobre o Jiva-Atma, neste relacionamento com Ishvara, seja em sua natureza saguna, como nirguna, este Jiva-Atma, ele precisa ter o quê? Né? Aqui a ênfase agora vai ser uma tal atitude, que é uma atitude que nós aprendemos a desenvolver já como bons karma-yogis, né? Que é a devoção, né? Há quem diga, sem a devoção nada é possível. Então, a devoção é um interesse, um amor, né? Uma paixão por compreender a natureza de Deus. No início, se você é uma pessoa fundamentalmente religiosa, você quer compreender Deus. No início, você quer favores, depois você quer compreender Deus. Pois o Vedanta diz, olha, se você quer compreender você mesmo, compreenda Deus. Ou se você não compreende, não tem interesse em compreender, Deus compreenda você, o eu, o Atma. Você compreendendo o seu Atma, você terá compreendido o que é o Atma de Deus também, né? Então, nós vamos ver nesse finalzinho do capítulo, do resumo, né, que aborda o capítulo 7, nós veremos essa devoção que é prescrita pelo Lord Ishvara como o caminho. O caminho é a devoção, por isso que o Vedanta sempre coloca em termos muito claros, né? Ah, sem sem integrar, né? Deus, né? Uma pessoa meramente espiritual, que é quase que invariavelmente são pessoas interessadas em fenômenos sutis, né? Energias, estados mentais. Uma pessoa espiritual, ela jamais realmente completa este processo espiritual, a menos que ela integre Deus. Quando você integra Deus na sua equação de vida, na sua perspectiva, na sua visão, na sua compreensão, você está automaticamente se tornando uma pessoa o quê? Não somente espiritual, mas religiosa e espiritual. Como Swami Paramarthananda diz, né? Sem a religiosidade, que é, né, o relacionamento, a compreensão de que existe um princípio, né, seja ele visto de forma nirguna ou saguna, né, como o Criador, sem o desejo de compreender o Criador desta ordem aparente, né, o indivíduo, ele raramente ele desenvolve as qualificações necessárias para realmente, né, se livrar da problemática do samsara, tá? Então, no final das contas, esta devoção é exaltada no capítulo 7 neste resumo, dizendo, ó, o caminho é a devoção, existe devoção, devoção e devoção, mas sem a devoção nada é possível. Não significa dizer que a devoção irá produzir autoconhecimento e moksha. A devoção não produz, mas a devoção irá preparar o complexo corpo, mente e sentidos, para obter o jnana dos Upanishads, o conhecimento dos Upanishads, que estabelece a natureza do Jiva-Atma como idêntica à natureza de Paramatma.
né, a natureza do Jiva Atma como idêntica à natureza de Ishwara Atma, que é idêntica à natureza de Paramatma, porque tudo é o Atma, tudo é o ser, a consciência, cuja natureza é um sem o segundo. Portanto, é livre de limitação. Espaço, tempo, limitação não existe para aquilo que é a nossa real identidade. Então, nós vamos ver um pouco de Saguna, um pouco de natureza de Shwara, e no final das contas, a atitude do Jiva devocional, sem a qual o crescimento espiritual é praticamente impossível. Nós vimos que, nós vimos nesse contexto do capítulo 7 que foi apresentado, né, esses dois princípios, né, consciência e matéria, como prakriti e aparaprakriti, e teve um momento que Krishna dizia que ambos são anadis, ambos são sem início, né, existem eternamente, né, existem sempre o princípio, que é o substrato de todo o aparaprakriti, que é matéria e energia, né, matéria e energia é uma sobreposição aparente, e todo este universo cosmo-aparente é uma mistura de quê? De espírito e matéria, de Paraprakriti e Aparaprakriti. Nós vimos isso, né? E nós vimos visto que dentro deste relacionamento Jiva e Shwara, nós temos modos e modos de desenvolvermos uma apreciação pelo Criador, desde um modo mais simples, rudimentar pidão, né? Invocando determinadas divindades para obter coisas para mim e minha família, né? Nós desenvolvemos também uma capacidade, né, de ver Ishvara como não separado do cosmos manifesto. Então, Ishvara não é separado do cosmos, porque o cosmos ocorre dentro do âmbito de Ishvara, tá? And then Ishvara como criador, ele é parte integrante desta criação, mas Ishvara como consciência pura, né, como Prakriti, né, esse Ishvara, né, ele permite essa sobreposição deste universo, que nada mais é do que Prakriti, matéria e energia, dentro do âmbito de si, né? Portanto, o universo não é separado de Deus, portanto, Deus e o universo, né, são fundamentalmente a mesma coisa. Não que a gente possa dizer que o universo é Deus, mas a gente pode dizer que Deus também é o universo, né? Porque Deus é um ser superconsciente e o universo é uma matéria inerte, né? É um campo de energias inertes que são abençoadas por Paraprakriti, que é a natureza, consciência, existência de Deus, né? Mas nós podemos dizer que o Deus também aparece como Jivatma e Jagata, né? Nós sabemos que, né, através do poder, né, de Paramatma, sem fazer coisa alguma, né, ele produz, né, na verdade, Maya produz, né, abençoado por este Brahmano, Paramatma ou Paraprakriti, produz essa sobreposição, ou mais de repente, corretamente, ele permite essa sobreposição de namarupas naquilo que é a substância real, essencial, que é consciência e existência, né? Do mesmo modo que os ornamentos de ouro, eles são projetados, superimpostos no ouro, né? Então, só existe uma diferença de namarupas, substancialmente, o que existe somente é Brahman. Então, nós vamos ver aqui nesse desenvolvimento de que Deus, ele aparece como Jivatma e Jagata, tá? Ele aparece como Jivatma e Jagata, e algumas passagens dos nossos textos indicam claramente para isso, né? No capítulo 7, verso 8, Krishna diz: Ó Arjuna, eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da lua, o brilho do sol, eu sou Amkara, eu sou os Vedas revelados, eu sou o som, o espaço, o tempo, e eu sou a humanidade dos humanos. Ó, bacana isso, a humanidade dos humanos, né? Então, qual é a natureza aparente dos humanos? É a sua humanidade, né? Que precisa ser preservada, né?
precisa ser preservada, sem a qual nós não podemos exercer livremente o nosso livre-arbítrio, que é a inteligência humana, que é a pérola mais preciosa, né? Ou a flor mais maravilhosa da criação. Então, Deus aparece na forma do mundo. Esta é uma derivação importantíssima para nós compreendermos, porque como buscadores de moksha, compreendendo que nós precisamos reverenciar e agradecer muito a oportunidade a esse Deus, né? Que, como nós já vimos, é um ser, né? Um ser luminoso, autoluminoso, autoconsciente, consciente de tudo que existe no universo, passado, presente, futuro, e consciente de si próprio em sua natureza nirguna e Ishvara, né? Então, este Ishvara, este Deus, ele é importante que nós tenhamos, desenvolvamos a capacidade de percebê-lo e lembrarmos destes Deus através da manifestação de todos os namarupas. Senão a gente fica restrito à nossa salinha, ao quartinho de meditação, onde nós temos as imagens de Deus, né? E etc. Aí eu fico preso naquelas imagens, que nem as pessoas nos dias de hoje ficam presas nas imagens desses gurus, né? Pessoas se ofendem se você falar alguma coisa, e a mim, mesmo que você não fale diretamente, se ofendem porque é o meu guru, você não pode me ofender. Não, o guru é a vida, o guru é Shwara, Shwara é a grande escola, né? É a grande escola que nos permite interagir com si, até que a gente perceba que o mundo é Deus e até que a gente desenvolva essa atitude de reverência, gratidão, amor, doação para com esta oportunidade, né? Então, este é um entendimento muito importante, né? E ele aqui nessa outra passagem, ele diz, né, ainda no capítulo 7 assim, esta natureza óctupla é a minha natureza inferior. Conheça a minha natureza superior, que é distinta desta natureza inferior e que está na forma de Jiva, que é a minha natureza superior, pela qual o universo é sustentado. Então, a natureza superior de Deus é não manifesta, né? Mas ela é manifesta como Ishvara, o Criador, e ela aparece também na forma do Jiva. O Jiva humano é um ser dotado de consciência, dotado de inteligência, né? É a expressão inferior de Paramatma, é Jiva Atma, e esse universo foi não somente é sustentado por este princípio, então nós vimos entre os versos 2 e 14 do verso 17, que Paraprakriti é a consciência e ela jamais se modifica, ela não é sujeita ao tempo, às limitações do tempo e do espaço, né? E essa é a natureza real de Ishvara, né? Que nós precisamos compreender neste capítulo 7 do verso 4 ao 12, né? Então, ele fala dos próximos capítulos, do 3 a 19. Esse é o resumão do Swami Paramarthananda, que nos permite desenvolver uma visão ainda mais clara desse capítulo 7 e aonde esse capítulo 7 está nos conduzindo. Não é assim, Marcelo? Do verso 3 a 19, Krishna fala sobre o tópico do samsara, karanam, né? É o samsara paribaha, baraha, que é a causa da miséria humana. Então, samsara é a causa da miséria humana. Samsara é a causa do universo aparente, manifesto, sustentado, né? É a causa das preocupações humanas, a ansiedade, é a causa do medo, dos desejos, é a causa do sofrimento do samsara. Então, o que que é esta karanam samsara, a causa do sofrimento humano, né? É simplesmente essa ignorância cósmica que não permite ao indivíduo compreender que tudo é somente o ouro, que esses ornamentos são somente sobreposições aparentes. Eu não devo jamais me agarrar, me depender dos ornamentos, mas se eu tiver que depender de alguma coisa, que eu dependa do ouro, porque o ouro pode me ajudar em momentos de crise econômica, né? Mas se eu ficar preso aos namarupas de ouro, o que que acontece? A pessoa nem quer vender aquele ouro, porque não, isso aqui foi um colar da minha bisavó e é tão lindo e maravilhoso. Eu passo fome, mas não vendo, né? Então, se a gente quiser desenvolver uma dependência em Deus absoluto, né?
em analogia, seria, não, eu dependo do ouro, não ligo para os namarupas, porque são sobreposições, né? Se eu retiro o ouro, não existem namarupas ou ornamentos de ouro. Se eu retiro os ornamentos, derretendo o ouro permanece intacto, né? Então, do mesmo modo, nós precisamos compreender, né, que a natureza de Ishvara é a consciência e é a única fonte de segurança e a causa da problemática humana, a doença do samsara, o medo, a ansiedade, o desejo, etc., é a não compreensão desta natureza de Deus e do mundo, né? Ishvara, Jiva e Jagata, fundamentalmente, são o quê? São a consciência, né? Existência de natureza infinita, ou é tudo, é somente para a Prakriti. Então, o remédio é este conhecimento, a causa do samsara é simplesmente essa ignorância cósmica. Essa ignorância, de qualquer modo, parece ser ligada ao fato de que o ser humano e todos os seres, né, vivos, os seres sencientes, as formigas incluídas nesses seres, né, as árvores, o reino vegetal também, todos esses seres, eles têm muita constituição, configuração, proporções muito elevadas de Rajoguna e Tamaguna. Sustentar este complexo corpo, mente, sentidos de qualquer ser vivo, né? Mas a inclusão de rajas e tamas naqueles serizinhos produz uma certa limitação em termos de compreensão, inteligência, clareza, né? Abertura mental, etc., né? E os indivíduos, eles sofrem desta ignorância e ficam atraídos pelo quê? Pelo aparaprakriti, né? Eles querem o quê? Eles ficam atraídos pela matéria, pelas formas, pelas energias, e a gente começa a correr atrás daquilo que é mais tangível, a gente começa a pensar que a segurança e a felicidade dependem da obtenção desses objetos mais tangíveis, né? Então, qual é o problema em tudo isso, né? É que eu estou me apoiando em algo que está em constante modificação, em algo que tem início, meio e fim, algo que não oferece nenhuma segurança, algo extremamente em um fluxo constante de modificação, não pode oferecer estabilidade alguma. Eu quero a estabilidade que permite a minha mente estar, né, muito saudável e pacificada e contemplativa, sem ansiedade, sem expectativas, sem ambição, sem nada, simplesmente vendo aquilo como ele é. Simplesmente esse mundo é uma projeção aparente de coisas, eventos, tempos, né, pessoas, né, que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, e eu permaneço inalterado como Satitananda, como consciência, como Paraprakriti, né? Então, este é o objetivo, né, de oferecer sempre, né? O objetivo de todo o Gita é isso, apresentar esse conhecimento a respeito de nossa natureza, referida aqui como Paraprakriti, que nos permite curar a problemática humana, que é a doença do samsara. Se a gente se apoia nas coisas, nas pessoas, a gente sofre e leva tempo para a gente conectar os pontos, né? E a gente chegar a essa conclusão inequivocada de que não, eu não posso mais confiar nas coisas, pessoas, né, nas circunstâncias, né, no meu status social. Né? Não posso me depender de nada disso, porque tudo isso pode ser retirado a qualquer momento. Se você tem uma cadeira de papelão em sua casa, tudo bem, que seja um ótimo objeto de decoração, mas não permita que seus guests, né, as suas visitas, sentem nelas, né, porque senão elas vão cair, se machucar e quebrar o seu objeto. Qual é o remédio, então, para essa problemática do samsara? Então, o remédio agora é apresentado e apresentado de um modo particular nesse capítulo 7, porque o remédio é o Yana, é o Atma Yana, é o conhecimento a respeito do ser, né? Mas aqui ele é apresentado como a rendição, né? É a rendição a mim, é a devoção a mim, é a entrega a mim. Krishna apresenta o remédio como devoção total a mim, né?
compreender que existe um Criador. Ele aparece, né, colorido pelos gunas de Maya, mas ele, fundamentalmente, ele é livre de atributos. Se você conseguir apreciar o Deus sem atributos, melhor para você. Se você tiver dificuldade de apreciar um Deus sem qualidades e atributos, como a sua natureza intrínseca, única realidade, que você se apoie na minha natureza segunda, se apoie no Deus colorido pelos atributos de Maia, né? É um início importante. Mas o importante é o quê? A rendição, a devoção, compreensão de que existe um Criador aqui, nesta ordem aparente, não existe, né, uma criação sem um Criador, e essa criação ela foi projetada para o Jiva aparente processar karma. Nós falaremos sobre karma de modo muito brilhante no capítulo 8, né? Para processar o seu karma, né? Desenvolver a sabedoria que permita ao indivíduo, né, se graduar nessa escola chamada Mitya, né? Essa ordem aparente. Não, eu quero o quê? Eu quero me graduar. Você não vai querer viver eternamente amarrado no samsara, né? Nascimento após nascimento. Ah, não, eu gosto. Então, tudo bem. Se você gosta de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, dor, um prazerzinho, dor. Se você gosta desses altos e baixos da vida, então você é um junkie. Você está, né, preso no samsara porque você tem um desejo vinculativo com experiências de prazer e dor, né? Você quer isso? Tudo bem. Mas olha que atenção, porque tem passagens, né, nas civilizações humanas nesse planeta que a experiência é muito mais dor e muito pouco prazer, né? Então, veja bem o que você quer, né, Marcelo? Porque Ishvara é um facilitador e está ali para quê? Nos dá de volta aquilo que a gente quer, até que a gente possa aprender e nos graduarmos, né, obtermos o diploma do Vedanta Brasil e deixarmos o samsara de uma vez por todas, né? Então, nós temos que estar muito atento. Ele diz assim: o remédio é a devoção, ele apresenta esse remédio, mas como nós dizemos devoção é o remédio, isso pode fazer confusão às pessoas. Eu pensava que o conhecimento fosse o remédio, né? Então, ele disse precisamos compreender que a devoção é o remédio, porque sem a devoção, o Yana é impossível, tá? Sem a devoção a Deus, o Yana é impossível, né? Então, a devoção é o remédio, né, que irá preparar o indivíduo para, né, o remédio final, a cura final da doença do samsara. Mas a preparação é o quê? Eu acho que eu citei na aula anterior, às vezes você tem que fazer uma cirurgia para resolver problemas de saúde, mas antes você tem que fazer outros tratamentos que não sejam aquele tratamento final para preparar o corpo para aquele tratamento final, né? Então, o tratamento final aqui é Atmayana, né, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, com a ajuda de um professor competente, mas antes disso o indivíduo precisa conhecer a devoção a Deus, né, de modo qual nós estejamos capacitados, né, nesta relação com Deus, mas precisa ser desenvolvida a partir de onde quer que estejamos, né? A última coisa que você quer é jogar Deus pela janela, como quase todo mundo está fazendo por aí. Nesses capítulos, estamos verificando que Yana, em realidade, é o único remédio para o samsara. Nós não dizemos que Yana é um dos remédios, nós dizemos que para a doença do samsara existe somente um remédio, que é Yana. E você fala isso para um yogi, né? Essas pessoas que estão um pouco lá, um pouco aqui, elas se ofendem porque elas acreditam que existe uma infinidade de caminhos para a solução do samsara, para a problemática. Não, existe somente o yana, né? Existe somente o yana. É o único remédio para o samsara. Se você aceita que existem muitos caminhos para a libertação, você está enganado. Essa teoria de caminhos múltiplos, né? Ah, eu posso obter através de bhakti, através de ação, através de raja yoga, através de torção yoga, né?
Kundalini Yoga, etc, etc, né? Não, você não pode. Tudo isso são de caminhos, né, que servem para o indivíduo chegar, né, ao Yana Yoga, né, a yoga da compreensão, né, das declarações finais dos Vedas, né? Antes disso, o indivíduo vai de zigue-zague, visitando isso, ficando preso a um conceito aqui, um conceito ali, propagando coisas, e quase sempre a propagação dessas yogas, elas oferecem mais do que elas realmente podem, deveriam oferecer, elas podem entregar, entendeu? E ninguém vai vender o caminho do yoga dizendo, ó, isso aqui só vai melhorar, preparar você, mas isso já não, jamais irá produzir a iluminação, a realização. Não, ninguém vende assim, porque a natureza humana é o quê? É ser um bom marqueteiro, né? Todo mundo gosta de ser um bom marqueteiro, exagerar as coisas, verdades, meias mentiras, né? Como é que você vai dizer que Bhakti é o remédio? Para isso, a resposta é que Bhakti não é uma sadhana em particular. O Bhakti é uma atitude religiosa, espiritual, que nos acompanha através de quê? Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga, Shravanam, Manana e Nididhyasana. O Bhakti, a devoção, deve estar lá sempre. É a devoção que pode estar mais, né, mais sustentada por uma devoção pela verdade. Eu quero saber a verdade, né? Eu quero saber a real natureza deste universo, a real, né? Mas ela, no final das contas, ela precisa ser uma devoção pela verdade, que é a natureza de Deus, que é idêntica à minha natureza, que é idêntica à natureza do cosmos, tá? Então, a Bhakti é um processo, né, de estágios, de esforços espirituais que deve sempre, né, ser permeado por esta devoção pelo Criador e deve culminar no Jnana Yoga e no Atma Jnana. Somente o Jnana, né, a contemplação e o estudo das escrituras, né, que determinam a real natureza do Jiva-Atma, liberta o indivíduo da problemática do samsara. Krishna não vai elaborar aqui, mas no capítulo 12, Krishna irá elaborar assim, que explicar que Bhakti Yoga não é uma sadhana particular, é uma série de sadhanas, é a fragrância de todas as sadhanas que culminam no Jnana Yoga e Atma Jnana. Ok? Portanto, quando dizemos que Bhakti é um remédio, queremos dizer que Bhakti é um remédio que nos conduz ao Jnana Yoga do Vedanta, cujo o Atma, o Jnana, Atma Jnana, é o remédio final. E aí o indivíduo se liberta da problemática da prisão do samsara. Ó Arjuna, quatro tipos de pessoas virtuosas se rendem a mim: o aflito, o buscador de riqueza, o buscador de conhecimento e o sábio. Ele disse isso no verso 16. Quatro tipos de pessoas virtuosas, né, se rendem a mim: o aflito, o buscador de riqueza, o buscador de conhecimento e o sábio. Então, ele está falando daquele aflito que só procura, né, Deus através de orações, ou pujas, ou aquilo que seja, entendeu? Através, né, da interação com determinados, como se diz, determinados santos ou divindades, né? E quatro tipos de pessoas se rendem a mim: o aflito, aquele, né, só na dificuldade; o buscador de riqueza, aquele que quer o relacionamento com Deus como meio de ter prosperidade, riqueza, segurança, né? O artha kama, né? Segurança e prosperidade. O buscador de conhecimento, né? Um buscador mais, né, sofisticado. Ele quer conhecer o quê? Ele quer conhecer a natureza de Deus. Antes ele estava lá babando para Deus, queria, né, pedir tudo a Deus, queria buscar isso e aquilo. Agora ele quer buscar o melhoramento. Ele é um grande karma yogi. Ele quer buscar o melhoramento pessoal através do conhecimento da natureza de Saguna e Nirguna, mas principalmente através da natureza de Saguna e Shwara. E o sábio Ojo, né, aquele que não parou na busca pela natureza Saguna de Shwara, mas ele obteve, ele buscou a natureza Nirguna,
de Ishwara e se tornou um sábio. O sábio é o quê? É aquele que sabe que a natureza de Jiva Atma, Ishwara Atma e Brahma Atma a mesma, são as mesmas, né? Paramatma, Ishwara Atma, Jiva Atma é somente o Atma, é somente o ser, que é sinônimo de consciência, cuja natureza é a única realidade. Por isso nós somos não limitados pelo espaço e tempo, que aquilo ali é um truque produzido por Maya e Ishwara. Então, entre eles, o sábio é aquele que obteve a compreensão de minha natureza nirguna e ele é sempre firme e ele tem uma devoção que é superior aos outros devotos, né? Sou muito querido pelo sábio e ele é muito querido por mim. Algumas passagens, não só nesse verso 7, mas em outras passagens do Gita, o Krishna Guru, ele transpira isso, ele fala sobre isso, né? Que Ishvara tem uma quedinha pelos yanis, né? Por aqueles, né, que buscam o conhecimento da natureza sua, não colorida ou condicionada pelos gunas de Maya, mas sua real natureza como Nirguna, Ishvara. Parece que Ishvara tem uma quedinha por eles, Krishna tem uma quedinha por eles, eles diz, eu sou o mais querido para aqueles que buscam a minha natureza nirguna, e esses que buscam a minha natureza nirguna são os mais queridos por mim também, né? Olha que privilégio que nós temos aqui. Nós somos os favoritos, né, de Deus, né? Quem é que não gosta de ser o favorito, hein, Marcelo? Portanto, Bhakti passa por diversos estágios. O objetivo da devoção por qualquer divindade, até a devoção por Saguna Ishvara, né? O objetivo final é o autoconhecimento. Quando o autoconhecimento é a devoção total, é a busca final, nós chamamos de Yani Bhakta. É um Bhakta que quer o conhecimento de sua natureza como idêntica à natureza de Saguna e Nirguna Brahman. Os outros Bhaktas que estão no processo da jornada são chamados de Artha Bhakta, Artharti Bhakta, Yanisu Bhakta. Todos eles estão no processo, cada um, né, fazendo aquilo que realmente é necessário para eles, né? Eles não estarão livres do samsara, ah, mas eles estão num bom caminho, né? Desde que eles não permaneçam estagnados, né? Porque não importa, qualquer nível de bhakta é samsárico. Você está se apoiando em alguma coisa, né? Como nós já vimos diversas vezes, né? Nós transferimos o nosso amor, a nossa devoção pelos namarupas criados por Maheshwara, a devoção pelo mundo de matéria, energia, coisas, pessoas, situações, circunstâncias, né? Nós transferimos, né, a nossa devoção e amor por tudo isso para com Deus. Então, nós transferimos a nossa devoção, o amor pelo mundo, para o amor por Deus, né? Então, é uma boa transferência, mas ainda assim, depender de Deus, em sua natureza saguna, ainda assim é considerado samsara. Samsara, ele é um samsara sagrado, é um samsara religioso, espiritual, mas ainda assim é samsara. Então, nós temos que abandonar, né, este bhakti de natureza samsara, ah, com o apoio, com a dependência de Deus para a independência ou a autodependência, que é a compreensão da natureza nirguna deste Saguna Deus. Saguna Deus é simplesmente um modo que nos permite compreender que existe um Criador. Quando nós tiramos os gunas deste Saguna Deus, esse Deus permanece privado de atributos e qualidades. Aí, o Bhakta, né, mais preliminar, mais júnior, né, ele vai ter dificuldade de estabelecer um relacionamento com Deus totalmente privado de atributos e qualidades, né?
Então, no final das contas, nós também temos que largar, deixar de lado este Bhakti para com Saguna, para estabelecermos a nossa devoção à natureza nirguna de Jagata, Jiva e Ishwara, né? São diversos estágios, como nós sabemos, né? A gente não pode pular esse estágio, cada um deve seguir os estágios, né? Esse último estágio de Yana Bhakta deve culminar em Atmayana, né? E aí, somente então, ele estaria, assim dito, liberado da problemática da doença do samsara. O que que é a doença do samsara? Quem é que lembra aí? Quem é que pode me explicar a doença do samsara? Às vezes eu esqueço. Então, parece ser um processo, né, inevitável de transferência, né, de amor, devoção do mundo dos objetos, né, o mundo do aparaprakriti, até que eu me interesse pela natureza paraprakriti, que é a natureza nirguna, do Atma, que se apresenta como Jagata, Jiva e Ishwara, né? Aí somente então a doença do samsara é curada, né? Digamos assim, porque o samsara nada mais é do que a gente entrar numa missão impossível, digamos assim. Eu quero encontrar a paz, a segurança, a satisfação, a felicidade, a serenidade, né? O amor, mas eu quero encontrar isso no mundo, né? Através da minha associação com os objetos do mundo, e depois, através da associação com determinados gurus famosos, ou a determinados gurus menos famosos, ou associação para com divindades, deidades, etc., etc., né? Então, esta dependência, né, ela cria uma situação chamada de samsara, né? Então, o samsara é uma missão impossível porque eu quero esta felicidade, essa estabilidade, essa pacificação, essa satisfação, né? Eu quero ela, mas eu quero ela como um subproduto da minha interação com todos esses objetos do mundo, que incluem até mesmo, né, as divindades ou deidades, né? Então, se eu quero buscar a plenitude, a satisfação, a paz, a segurança em coisas desse mundo, que tudo isso é o quê? A Paraprakriti, né? Se eu quero obter, né, a minha paz, o meu sentimento de ilimitação, infinitude, completude, paz, tranquilidade, e se eu quero obter isso através, como um subproduto do meu relacionamento com coisas deste mundo aparente, eu estou vivendo o quê? Uma missão impossível. Quando você se coloca numa missão impossível, no cinema é diferente, né? Quando eles criaram aquele personagem lá do Missão Impossível, eles apresentavam que o cara era um super diva que conseguia até mesmo, né, o sucesso com missões que seriam impossíveis para pessoas como nós, né? Mas uma missão impossível é uma missão impossível. O que que uma missão impossível faz? Ela irá, né, simplesmente comprometer o complexo corpo-mente-sentido, porque o complexo corpo-mente-sentido vai ficar o tempo todo ralando, tentando uma coisa impossível, se frustrando, criando ansiedade, desenvolvendo um sentimento de impotência, de fracasso, né? Raiva, irritação, inveja daqueles que estão conseguindo um pouco mais do que você. Então, a problemática toda do ser humano é a problemática devido a esta crença, né, de que o mundo pode realmente me resolver. É uma missão impossível, porque uma missão impossível ela vai frustrar o indivíduo, causando uma problemática psicológica que nós chamamos de sofrimento humano, né? Então, você está buscando a sua felicidade neste mundo do Aparaprakriti, e como ela não existe lá,
você vai acabar sofrendo muitos problemas psicológicos, né? E você vai ter que voltar de novo, nesta prisão do samsara, correndo atrás do aparaprakriti, como um modo de se resolver, de se pacificar, de encontrar serenidade, paz, amor próprio, amor, né, compaixão, empatia. Então, é uma missão impossível que causa a problemática do samsara. Afinal, depois de muitos nascimentos, uma pessoa amadurece. Ela bate com a cabeça na parede tantas vezes, né, que ela se torna uma pessoa madura, né? Aí ela se volta para mim, em minha natureza nirguna, né? Este é um homem sábio, um homem que obteve com a sabedoria a respeito de onde se encontra o real tesouro. Ele se encontra no coração de cada um, se encontra na natureza intrínseca de cada um de nós. Esta natureza é o Atma, que é idêntico ao Paramatma, Ishwara Atma e Jagata Atma. Este é o Vasudeva, que é um outro nome de Krishna, é tudo. Uma alma tão nobre é muito rara. Nós vemos isso que é um fato. É raro, sim, mas nós somos do Vedanta Brasil e nós acreditamos na nossa capacidade, do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade, da nossa autodisciplina, do nosso autoesforço, né? Tudo isso faz de mim um candidato muito bem qualificado para me tornar um sábio também. Aí o senhor me diz, ó, é uma longa jornada, mas eu botei aqui editado entre parênteses, não para os buscadores do Vedanta Brasil. Portanto, você deve começar onde você se encontra, né? Se você é um devoto de deidades que te permitam segurança ou entretenimento, etc., conhecimento, você seja um bom bhakta naquele nível, né? Ok. Mas nós não queremos permanecer estagnados nesses estágios de devoção, de bhakti, né? Como aquele que corre para Deus só quando está em dificuldade, aquele que corre para Deus quando está com fome, aquele que corre para Deus quando está no momento, né? Ah, eu tenho que fazer um concurso público agora, porque no Brasil, se você não tiver um emprego público, você não tem segurança nenhuma. Aí ele corre para Deus, ó, eu estou fazendo aqui o possível, mas por favor, me ajude a passar neste exame, né? Você comece exatamente onde você está, sabendo que todos esses bhaktis, eles não produzem o autoconhecimento, porque somente o Jnana Bhakta o Jnana Bhakti, né? O Jnana Bhakta, o Bhakta que busca o autoconhecimento, ele realmente ele pode obter a solução final para o samsara. Nós vimos naquela passagem ali entre os versos 20 e 26 que existem duas denominações de Bhakta, o Sakama Bhakti e o Niskama Bhakti. O Sakama Bhakti é aquele que quer coisas mais a nível mundano, né? Coisas desse mundo, né? E o Niskama é aquele que quer o quê? Ele quer, né, elevação espiritual e o autoconhecimento, né? Então, qual é a definição? Krishna diz que Sakama Bhakti é o único meio para chegar a Niskama Bhakti. É tudo um progresso natural, entendeu? Você tem que ter um Bhakti no início, né? Seja neste nascimento ou em anterior. Você se tornou um devoto do Criador porque você quer segurança e prazer. Isso é natural, é aceitável, não é condenado pelas escrituras do Vedanta, pelos Vedas. Você passa por aquilo, né? Buscando segurança e prazer, buscando apoio no Senhor, né? E só tem aquele meio de você chegar ao Niskama Bhakti. O Niskama Bhakti é o Karma Yoga, que quer elevação espiritual, purificação, crescimento,
né? E mais tarde ele se torna um Niskama Bhakti muito, muito elevado, que é aquele que busca a compreensão de sua real natureza. Mas nada disso é possível sem passar por Sakama Bhakti. Aí ele faz aquele jogo de palavras, Sakama Bhakti é incompleto sem chegar a Niskama Bhakti, né? E Niskama Bhakti é impossível sem passar por Sakama Bhakti, né? São versões diferentes desse jogo de frase que nos permite compreender que tudo é um processo, né? Qual é a definição de Sakama Bhakti? É a adoração através da qual buscamos coisas, benefícios para mim, minha família e coisas desse mundo, segurança, prazeres, satisfações, matéria, energia. Benefício, aparar para Kriti significa, né? Fama, status, dinheiro, segurança, diversão, relação, né? Posição social, né? Tudo isso é parte deste mundo, aparar para Kriti, que no estágio inicial é o que nós buscamos, né? Tudo aquilo que está sujeito à chegada e à partida é a Paraprakriti, né? Tudo isso é parte daquilo que um Bhakti, né? Um Sakama Bhakti está buscando. Mas ele pensa que não, né? Tudo bem, mas, né? As coisas vêm e vão, mas eu fico pedindo mais e as coisas continuam chegando, então tudo bem, tudo somado está funcionando para mim, né? Eu sei como produzir punha, e aí atrair a realização dos meus desejos, né, mais ou menos regularmente. Eu quero fins materiais, eu quero ganho, né, tudo isso ok. Eu quero satisfação imediata, né, gratificação breve, né, no futuro próximo. Eu não quero simplesmente começar a fazer um trabalho de autoinvestigação e autoconhecimento cuja frutificação, né, ninguém sabe quando será, né? Na linguagem do Kathopanishad, isso é referido como preha, aqueles resultados mais imediatos e agradáveis. Existem dois lados, mas o inferior e o superior de um Sakama Bhakta, né? Ah, o lado mais positivo. O Sakama Bhakti não é um pecador ou um pecaminoso, né? Desde que ele queira coisas desse mundo sem violar o Dharma, naturalmente, né? E o Niskama é tudo de uma outra natureza. Ele apresenta aqui uma analogia dentro do âmbito, né, da cultura hindu védica, que eu deixo para vocês depois lerem. Portanto, por que cair aos pés, né, dessas divindades, exaltar os humanos presos literalmente com o grilhão do egoísmo é reconfortante? Não. Por que eu deveria cair aos pés da população local com todos os tipos de fraqueza? Tudo isso, o lado positivo e negativo, Sakama Bhakti, nós precisamos compreender. Esta analogia aqui eu resolvi não, como é que se diz? Expô-la ou desenvolvê-la, porque existem elementos ali que eu não sou familiarizado, tá? Com histórias do Mahabharata e personagens ali, do cá, etc. Sakama Bhakti é sempre válido e frutífero, sim. Bhagwan responderá à sua oração desde que você seja um bom Sakama Bhakti, desde que o seu objeto de desejo seja moderado, genuinamente necessário, que seja em harmonia com o Dharma, né? Então, ele irá sim facilitar os obstáculos, mas, na verdade, né, os obstáculos estão sendo removidos através da sua própria capacidade de estabelecer objetos de desejos que sejam em harmonia com as leis do Senhor.
jamais em violação. Suponha que alguém me dê comida porque eu estou com fome, mas se eu tenho problema de digestão, o problema é meu. Da mesma forma, o Bhagwan abençoará todos nós, né? Removendo alguns obstáculos, isso é uma outra questão, mas se eu tiver algum obstáculo, é uma outra questão. Se eu tiver um problema digestivo, né? As pessoas podem me alimentar diariamente, mas ainda assim, a pessoa vai dizer, olha, eu estou fazendo o possível, mas você está com alguns obstáculos para, né? ah, como se diz, processar esse alimento, convertendo em nutrientes, né? Do mesmo modo, Ishwara, ele pode até fazer a sua parte, mas se nós tivermos obstáculos interiores, né, fica difícil, né? O obstáculo maior é a pressão que vem do excesso de Rajoguna e Tamoguna, que nos compele a estabelecer objetos de desejo, né? Que não são realmente moderados, genuínos e muitas vezes não em harmonia com as leis e princípios que regem e estruturam o campo dármico, né? Qual é o lado mais sombrio de um Sakama Bhakti? Como eu disse antes, todas as realizações pertencem à Paraprakriti, portanto, você nunca pode segurá-las permanentemente. Então, saiba que o que você ganha neste mundo, você perde neste mundo. O resultado obtido por aqueles indiscriminados é sempre finito, né? Então, este é o lado mais doloroso, difícil, sombrio, né? Desta constante exercício, né, do Bhakta, que quer coisas, coisas, coisas. Não importa quantas realizações sejam obtidas, o finito jamais pode se tornar o infinito. Nenhum ganho neste mundo pode realmente produzir a segurança e apoio que você quer. E não é só isso, mesmo antes de realmente essas coisas que nós ganhamos, antes delas dizerem goodbye, bye bye para a gente, né? A mente, nossa, já está pensando, olha, essa coisa também irá, porque tudo que vem vai. A pessoa sabe aquela que tudo que vem vai, não tem jeito, né? E uma pessoa sábia não tem nenhum problema com aquilo que vem e nenhum problema com aquilo que vai, porque, na verdade, a pessoa não está apoiado nisso que veio e não está preocupado com o fato de que isso vai. Mas a pessoa que atribui realmente valor, né, valor a essas coisas que vêm, ela acaba se apoiando, desenvolvendo apego, dependência e uma preocupação enorme de perder aquele apoio, aquela muleta, né, aquela bengala, né? E aí a mente do indivíduo nem consegue curtir muito aquilo que ela recebeu como graça de Ishvara. O Dayananda costumava fazer uma piadinha dizendo, quando você bebe a Coca-Cola pelo canudo, você vai bebendo e você está curtindo. É um prazer monstruoso, aquele calor de 45, 47 graus no verão da Índia, e você pega aquela Coca-Cola super gelada, né? E você está indo, está indo, está indo, você está amando tudo aquilo. Quando chega na metade da garrafa, você já começa a não amar muito, porque você notou que já está acabando, né? Está acabando, tá acabando. A preocupação de que vai acabar já vai comprometendo o seu prazer, né? Aí ele disse que no finalzinho, como é que é o som? O Swami coloca o som assim, ronrono, ronronato, aquela coisa assim, né? E a Coca-Cola termina, né? E aí você fica deprimido porque acabou a minha fonte de prazer neste calor de 47 graus. Tudo que vem, vai. E o que podemos dizer sobre Niskama Bhakti? É um Bhakti no qual uma pessoa usa a devoção para a realização de ganhos muito superiores. Inicialmente, o ganho é o que é o ganho do desenvolvimento, purificação, refinamento, né, complexo corpo-mente, né? E aquilo me permitirá a descoberta da minha natureza para a Prakriti, né? Ela já deixou de lado a devoção como meio para obter coisas, pessoas, eventos, né? É, e etc., né? Situações, circunstâncias, e ela deixou isso como coisas
secundárias e incidentais, né? De que a gente precisa de algumas coisas, sim, né? Mas a gente deixa isso tudo por conta de Ishvara e o nosso processo kármico, sem negligenciar as nossas responsabilidades no dia a dia, né? Mas o foco principal das pessoas do Vedanta Brasil, o que que é? O crescimento, a elevação interior, pessoal. Simplesmente indo para o escritório, o salário é incidental, meu serviço e meu consequente crescimento interior é o principal. Então, tudo bem, eu preciso de dinheiro, eu vou exercer os meus papéis, né? Mas eu sei que o que conta mesmo é o que está ocorrendo aqui dentro de mim, neste processo vedântico que me conduz à libertação da problemática do samsara. Este é o meu trabalho principal, as pessoas não veem, elas pensam que eu estou simplesmente trabalhando aqui e ali, fazendo a minha profissão, mas não. No verso 29, o Krishna Guru nos diz que, tendo recorrido a mim aqueles que se esforçam para o autoconhecimento e a libertação, eles irão se libertar da velhice e da morte. Eles chegarão a conhecer esse Brahman completamente, o ser completamente, karma completamente. Aqui ele começa a fazer a propaganda do capítulo 8, que é muito bonito. Ele vai elaborar o que é o karma, o que é essa natureza completa de Brahman. A gente tem que lembrar deste verso, né? Esse verso é importante. Tendo recorrido a mim, aqueles que se esforçam para se liberar da velhice e da morte, fundamentalmente, samsara é uma experiência de desejo por satisfação, ou pela remoção da preocupação e do sentimento de incompletude e limitação, que é principalmente fundado no medo da velhice e da morte, né? O indivíduo, sob o efeito desta ignorância cósmica, ele se identifica com o corpo físico, e o corpo físico, como tudo que existe no âmbito de Aparaprakriti, ele está num processo de envelhecimento, adoecimento, até que a morte chegue, né? Aí ele fala, aqueles que se esforçam para se libertar da problemática mais fundamental da experiência humana, que é a mortalidade do corpo físico, que passa por velhice e doença, né? Aqueles que se esforçam para se libertar da problemática humana, chegam a me conhecer, e eles conhecem esse Brahman em sua plenitude, né? Completo. Ele conhece o ser completamente e eles conhecem o karma completamente. O Swami Paramarthananda não irá elaborar aqui, porque ele quer que todos nós permaneçamos, né, durante o inteiro capítulo 8 para compreender o que o Lord Krishna está querendo dizer. Não se orgulhe da riqueza dos amigos e da juventude. Cada um deles é destruído num instante pelo tempo. Liberte-se da ilusão do mundo de Maya e alcance o reino de Brahman, a verdade atemporal, aquilo que não existe no âmbito do espaço e do tempo, aquilo é a consciência plena, a natureza de Brahman, projetando este ordem aparente, Maya Ishvara, né? Ele ilude todos os jivas, e, portanto, o processo de elevação espiritual culmina com a libertação do, do poder, né, dos efeitos, né, produzidos por esta projeção de Maya Ishvara, né, essa ilusão de que o mundo é real e que possa realmente representar uma solução para a minha problemática, né? Então, como se libertar desta ilusão é o tópico dos Upanishads e do Vedanta, né? O tempo devora tudo, a velhice vem, a morte vem, tudo que é aparaprakriti é sujeito ao tempo e espaço, chegada e partida. Moksha significa descoberta da sua natureza paraprakriti, a sua natureza absoluta. Aqueles que usam Bhakti para essa descoberta, eles são chamados de Niskama Bhaktis mais elevados. Tais Niskama Bhaktis finalmente descobrirão o Senhor em sua totalidade, não em sua natureza saguna, mas em sua natureza saguna e nirguna.
Eles descobrirão a natureza de Deus tanto a Paraprakriti como a natureza de Deus Paraprakriti, que eles vão entender tanto o Saguna quanto o Nirguna. Eles entenderão tanto a matéria quanto o espírito. Este é o conhecimento completo que muitas vezes eu me refiro como conhecimento não somente de Satya, mas de conhecimento de Satya e de Mithya. Não o conhecimento científico de toda essa inteligência que sustenta, né, o pessoal aí preso, amarrado com a ciência e as físicas, ficam lá pensando que vão chegar em alguma conclusão libertadora. Não, eles querem compreender realmente o que é Saguna Brahman, o que é o Jivatma, o que é o Jagata, né? De um ponto de vista, né, de uma perspectiva, de um ângulo que liberte o indivíduo da problemática humana, né? Não há existência para o irreal, não há inexistência para o real, a verdade de ambos é de fato conhecida pelos conhecedores da realidade. Esse é um verso famosíssimo que aparece no capítulo 2. Seria importante, eu tinha uma coisa de colar na geladeira que eu comprei na Índia que falava exatamente este verso. Eu dei para a Pradipa e depois, né, porque eu estava voltando para a Europa, e é uma coisa da gente fazer e colocar na parede, assim, em algum lugar dentro, né, no nosso ambiente de meditação. Não existe existência para o irreal, não há inexistência para o real. A verdade de ambos é de fato conhecida somente pelos conhecedores da realidade. Você conhece Mithya? Mithya é aquilo que parece existir, mas sua realidade é uma mera projeção aparente, né? E aquilo que é Satya é a única realidade e que, embora muitos círculos possa ser apresentado como o nada, o vazio, né? Ele não existe inexistência para a realidade. A realidade, em outras palavras, é purna, não é o vazio, né? A realidade é purna, é aquilo que existe sempre, independentemente da sobreposição de namarupas ou da não sobreposição de namarupas através do poder de Maheshwara. E, portanto, Krishna deseja concluir este capítulo 7 dizendo que Niskama Bhakta irá obter o autoconhecimento, né? Ishvara Yana, o conhecimento a respeito da real natureza de Ishvara. Somente o Niskama Bhakta, aquele que não é um materialista espiritual, um Bhakta materialista espiritual, mas é um Bhakta que quer realmente a elevação espiritual e a libertação da problemática do samsara, né? Compreendendo a natureza de Deus e compreendendo que a sua natureza é exatamente a mesma que é a natureza de Deus, né? Então, o objetivo aqui é estabelecer que o Niskama Bhakta é o único que terá realmente acesso ao autoconhecimento e moksha. Mas Krishna, em vez de dizer as coisas, deixar as coisas numa linguagem simples, né? Ele faz, segundo o Swami Paramarthananda, uma travessura. Ao invés de usar, eles obterão o conhecimento que é Ishvara Yana, né? Que é constituído de Pará e Aparaprakriti, conhecimento completo a respeito de Brahman, de Ishvara, ou não, em sua natureza nirguna e de saguna. Krishna aqui usa um conjunto de novas palavras técnicas. Ah, obrigado, Krishna, né? Só para dificultar mais ainda, palavras longas, palavras em sânscrito, né? Que a gente tem que tentar, né, soletrar, né, pronunciar, o que é uma missão quase impossível, né? Quais são essas palavras técnicas? Ele falou sobre karma, que é o tema mais importante deste capítulo 8, segundo aquilo que eu percebi, né? Ele fala sobre Brahma, né, que nós vamos tentar compreender, foi visto, ele falou num dos versos anteriores. Ele fala sobre o que é Adhyatmam, o que é Adibhutam, o que é Advedam, o que é Adhyanyam. Seis fatores, seis palavras técnicas. A Juna, não sei de onde que ele retirou essas palavras. Ele, como um general do exército dele, né? Ele não sei. Mas, de qualquer modo, ele apresentou esses termos perguntando, olha, a propósito, né? Eu peguei o bonde andando aqui, eu ouvi falar desses termos
dessas expressões técnicas e eu quero saber o que elas significam, né? Esses fatores, essas palavras, né? Nós sabemos que nada mais é do que tudo que existe em Mitya, tudo que existe em Aparaprakriti, tudo isso é matéria, energia, né? Mas ele fez essas perguntas, aí Krishna falou, putz, eu vou ter que falar sobre isso, né? Então, assim, o Swami dá uma explicaçãozinha, quando a gente faz um exame escolar, e se tem uma pergunta, que é perguntando quais são todos os estados em que você obtém o chuchu, né? Gengibre seco. Mas em nossa lição, eles ensinaram onde todos nós conseguimos Indi, ok? Se você não sabe Indi somente, sozinho, somente Indi é o chuchu seco. O que você vê é que o professor só ensinou onde o Indi cresce, mas ele nos disse onde o chuchu está disponível. Portanto, é apenas nomes diferentes, mas a substância não é diferente. Portanto, a Juna não sabe que esses 6 fatores são apenas Pará e Apará Prakriti, o conhecimento completo a respeito da natureza de Deus. Então, ele está pestanejando. O que é essa palavra pestanejar, Marcelo? Ele está meio que vacilando, né? Titubeando. Ok. Então, ele não sabe bem aquilo, ele se sente inseguro, porque agora eu tenho que saber tudo, até mesmo o sânscrito eu tenho que saber. Vou entrar numa escola, procurar um professor de sânscrito. Mas não, isso não é necessário, né? Isso é opcional. Se você tiver tempo, é um bom exercício, né? Um bom passatempo. Isso é o que Krishna quer. Então, o próprio Arjuna perguntará o que são essas coisas, esses termos técnicos. Krishna, então, irá responder. Mas a lição que devemos observar é que Niskama Bhakta, somente o Niskama Bhakta, é apto para obter o autoconhecimento e a libertação da problemática do samsara. Não é? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você?
tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.